Apóstolos, capítulo de número 18, e mantenha sua Bíblia aberta neste capítulo. Hoje nós chegamos ao final da série de 6 mensagens, Famílias da Bíblia, qual é a sua? Atos capítulo 18. A princípio nós vamos fazer a leitura aqui dos versos de 1 a 4, em Atos capítulo 18. Paulo em Corinto. Diz assim: depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou um certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tenda. E todos os sábados corria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Agora vamos lá nos versos 18 a 23, final da segunda viagem missionária de Paulo, versos 18 a 23. Diz assim: mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou-se para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando eles que permanecessem ali mais algum tempo, não acedeu. Mas despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. Embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. E por fim, vamos ler até o verso 28, no restante do capítulo, diz assim: nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Caia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receber. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Porque, com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Mais uma vez, Pai, a tua palavra ali nesta noite. Fale, Senhor, os nossos corações nesse instante. Te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje, a última mensagem da série Famílias da Bíblia, qual é a sua? Li esse capítulo, essas 3 partes do capítulo, porque nessas 3 partes do capítulo aparece o nome deste casal: Áquila e Priscila. Priscila e Áquila. Mas antes, eu quero que você imagine comigo uma situação. Imagine você morando em uma cidade no sul da Grécia. Né? Mas imagine que você está morando nessa cidade no sul da Grécia no primeiro século. Não é atualmente. Essa cidade é a cidade mais antiga, ela é a mais importante, ela é a mais rica, ela é próspera, ela é a mais populosa da região, com cerca de 250 mil habitantes. Então, para termos uma ideia, a cidade mais próxima de nós, que se aproximaria dessa cidade de 250 mil habitantes, é Ipatinga, né? Com cerca de 235 mil habitantes, de acordo ali com a pesquisa que eu fiz. Essa cidade era importante porque ela tinha 2 portos, um para o mar Egeu e outro para o mar Mediterrâneo. E essa cidade ela meio que ligava Roma ao Oriente. É uma cidade tão importante que ela abrigava uma mistura de raças, de pessoas de várias línguas e culturas, gregos, latinos, sírios, asiáticos, egípcios,
judeus, todos se encontravam nessa cidade. E também uma cidade de classe variada, de classes sociais variadas, escravos, libertos, comerciantes, pobres. E também profissões variadas nessa cidade, investidores, mercadores, ambulantes, marinheiros, filósofos, ex-soldados e atletas. Por outro lado, essa cidade também tinha o seu lado ruim. O grande problema dessa cidade é que era uma cidade obcecada pela questão sexual. Eles tinham um festival sagrado que envolvia esportes também, chamado de Jogos Estípicos. Quase tão importante quanto os Jogos Olímpicos que até hoje existem. E eles promoviam durante esses jogos toda forma de vício. Toda forma de vício, de coisa errada. Agora, irmãos, imagine comigo que você e sua família, que foram morar nessa cidade, tenham que começar uma igreja nessa cidade. Afinal de contas, é por meio da sua igreja que Jesus, que Deus, continua a execução do seu plano salvador. E nós estamos vendo, concluindo hoje, essa série de famílias que foram usadas por Deus para a execução do seu plano eterno. Nós começamos com Adão e Eva, que mesmo depois de desobedecer e ser expulsos no jardim, nós vimos como Deus restaurou aquela família, dando-lhe Sete. Vimos também Noé e sua casa, que Deus preservou ali no dilúvio, porque a preservação daquela família era também a preservação dos planos do próprio Deus. Vimos que Deus chamou de uma forma tão improvável um casal já idoso, que não podia ter filhos, Abraão e Sara, e assim deles veio uma grande nação, da qual nós, pela fé, fazemos parte. Vimos no Novo Testamento como ele chama um casal já de idosos, no Novo Testamento um casal de jovens que estavam comprometidos e meio que tiveram que casar nas pressas por causa dos planos de Deus, que eles iriam receber o Salvador. Vimos semana passada como uma família dava o seu bom testemunho por causa da palavra de Deus, que era presente naquela casa, que era Timóteo, sua mãe, Eunice e sua avó, Lloyd. Todas essas famílias estavam envolvidas no plano de Deus, que anunciou lá em Gênesis 3,15, da semente da mulher que ia vir destruir as obras de Satanás. E ela veio, essa semente veio e destruiu todas as obras de Satanás. Jesus Cristo veio e destruiu tudo isso. Em nosso texto base, irmãos, nós encontramos então mais uma família presente nos planos de Deus. Esse casal, Áquila e Priscila, ou Priscila e Áquila, mais uma vez, observe como a configuração dessa família ela é diferente, né? Assim como a de Timóteo, que o pai não era crente, agora nós temos um casal. E o texto fala apenas do casal. Porque em várias outras situações, por exemplo, a conversa do carcereiro, fala assim, olha, ele e a casa dele creram. O que nos dá a entender que poderia haver naquela casa crianças. A mesma coisa com a casa de Lídia. Aqui não. Todas as vezes mencionam, quando menciona a casa, aqui não referindo a Priscila e Áquila, fala de construção, não dos componentes de uma família. O que nos lembra aqui é que provavelmente esse casal não tinha filhos. Esse casal, irmãos, eles foram expulsos de Roma por causa de um decreto do imperador Cláudio. Veja o verso 2, né? Quando Paulo chega em Corinto, Paulo encontra esse casal que também estava lá, porque o imperador baixou um decreto que todos os judeus tinham que sair de Roma. Provavelmente, uma das explicações para essa expulsão dos judeus de Roma é por causa do conflito constante que havia entre os judeus e os cristãos. Essa é uma das explicações. Aqui então, Áquila e Priscila são obrigados a deixarem sua casa em Roma, os seus planos, as suas conquistas estão ali estabelecidos e são obrigados a mudar de cidade. Mas veja que interessante, como eu descrevi acima, eles não foram para uma cidade tranquila. Por causa dos planos de Deus, eles foram encaminhados para uma
que era uma cidade problemática. Irmãos, como enxergar a mão de Deus diante de uma situação dessa? Como enxergar Deus usando uma família diante de uma situação tão difícil? E como isso se aplica a cada um de nós aqui nesta noite? A primeira coisa que eu chamo a atenção dos irmãos é que Áquila e Priscila eram um casal que serviam ao Senhor juntos. No Novo Testamento, o nome desse casal aparece 6 vezes. E todas as 6 vezes aparecem eles juntos. Aqui no verso 2, do capítulo 18, no verso 18 do mesmo capítulo, no verso 26. Todas as vezes, né? Áquila e Priscila e Áquila são mencionados juntos. Paulo menciona esse casal em Romanos capítulo 16, verso 3. E Paulo chama esse casal de cooperadores. Também Paulo menciona mais uma vez esse casal em 1 Coríntios, no capítulo 16, verso 19. E Paulo, quando escreve para Timóteo, ali no final da segunda carta, no capítulo 4, verso 19, onde ele vai fazer uma despedida, ele menciona mais uma vez o nome deste casal. Vocês irmãos perceberam que tem falado em Áquila e Priscila e Áquila? O nome de Áquila e Priscila, das 6 vezes, aparece 4 vezes em primeiro lugar. Isso não é muito comum nas Escrituras, quando se trata de um casal. Tanto que, quando fala de Abraão, fala Abraão, embora Sara estivesse o tempo todo envolvida ali nos planos de Deus. Né? Mas aqui, das 6 vezes, 4 vezes aparece Priscila primeiro. Aí eles levantam algumas possibilidades. Por que Priscila primeiro? De repente porque ela era mais comunicativa. E as Escrituras sempre destacam com frequência aquele que era mais comunicativo, porque de certa forma ele era um porta-voz. Como por exemplo Pedro, né? Todas as vezes ali no discípulo, a grande maioria das vezes, Pedro tomava frente para falar. Então, a especulação que existe é que de repente ela era mais extrovertida, ela era mais comunicativa. O certo é que não é dito para nós o motivo. Mas uma coisa, tanto Paulo, quando escreve suas cartas, quanto Lucas, quando registra em Atos, eles colocam o nome desse casal. Ele não fala apenas o casal, ele fala o nome deles, Áquila e Priscila, ou Priscila e Áquila. O que fica aqui é que esse casal, eles serviam ao Senhor juntos. Eles estavam unidos igualmente na causa de Cristo. Eles eram um casal servos do Senhor. Então Lucas e Paulo olham para esse casal e veem a importância deles para a obra. Para que um casal, irmãos, possa servir ao Senhor, eles precisam ter a mesma mente. E a mente que eles precisam ter é a mente de Cristo. O profeta Amós escreveu assim, olha, andarão dois juntos se não houver acordo entre eles. Não tem como, né? Como dois vão andar juntos com o mesmo objetivo, seguindo o mesmo caminho, se não tiverem o mesmo pensamento? E Jesus meio que reforça essas palavras do profeta, quando ele fala lá em Lucas, no capítulo 11, ele fala assim, todo reino dividido contra si mesmo, ele vai cair, ele vai subir, ele não vai conseguir resistir. Toda casa dividida, ela vai ser derrubada. Porque quando os pensamentos são diferentes, cada um puxa para um lado, não tem como seguir o mesmo caminho, não tem como uma casa resistir. Esse casal era unido no trabalho, até no trabalho, né? Até no trabalho secular, a gente conversa 3 diz assim, né? Eles eram do mesmo ofício do apóstolo Paulo. Eles eram fabricantes de tenda. E esse casal trabalhava tão unido que lá em 1 Coríntios, no capítulo 16, Paulo registra que esse casal, eles receberam, eles hospedaram a igreja de Éfeso em sua casa. E quando eles voltaram para Roma, eles continuaram com essa hospitalidade. E Paulo vai dizer assim, no final da carta aos Romanos, no capítulo 16, que esse casal arriscou a própria vida por causa do apóstolo Paulo. Áquila e Priscila, então, irmãos, é um casal, é uma família que trabalha junto. Não só no secular, mas também, principalmente, na obra do Senhor.
E isso faz com que eles fiquem ainda mais unidos, porque eles possuem a mesma mente. Não é o plano de um e o plano de outro. É a mente de Cristo presente nessa família. Os mesmos objetivos espirituais. Como isso é possível? Quando nós preocupamos em dedicar a nossa família ao Senhor, nós vamos ter essa mesma unidade. A segunda coisa aqui, irmãos, Áquila e Priscila, eles trabalhavam juntos na obra do Senhor, mas eles faziam isso servindo ao Senhor, praticando a hospitalidade. Dos diversos nomes que a Bíblia registra, a hospitalidade é um deles. Parece simples, né? Mas não é tão simples. Nós, mineiros, somos muito conhecidos pelo Brasil afora como o povo mais hospitaleiro. Mas praticar a hospitalidade, como esse casal fez, não é algo tão simples, ainda mais no dia de hoje, se torna algo até meio arriscado. Esse casal, eles mostram a sua hospitalidade quando eles recebem o apóstolo Paulo, e assim eles estão abrigando em sua casa um missionário. Os primeiros versos do capítulo 18 mostram isso para nós. Eles estão em igreja, eles estão em uma cidade estrangeira, eles estão em uma cidade que eles acabaram de chegar ali, uma cidade, como eu descrevi, né? Uma cidade enorme, 250 mil habitantes, rica, mas ao mesmo tempo uma cidade promíscua, uma cidade onde tudo que errado acontecia. E eles, mesmo assim, não perdem a sua hospitalidade. Eles recebem o apóstolo Paulo. E mais que isso, né? Eles chamam o apóstolo Paulo para trabalhar junto com eles, já que o apóstolo Paulo também fazia eles. E quando o apóstolo Paulo vai embora de Corinto, verso 18, capítulo 18, eles viajam com o apóstolo Paulo, e Paulo deixa eles em Éfeso. E ali eles continuam praticando a hospitalidade. No verso 7 aqui, nós não lemos, no capítulo 18, aparece uma outra casa. Diz assim, né? A casa de um homem chamado Tício Justo. Era mais um aqui que praticava hospitalidade. Mas nós estamos destacando nesta noite Áquila e Priscila, Priscila e Áquila, por ser um casal que trabalhava junto para a obra do Senhor. E quando eles recebem o apóstolo Paulo em sua casa, eles estão dando condições para o apóstolo Paulo exercer o seu ministério. Porque, por exemplo, Paulo não queria que pagar uma hospedagem. Paulo não queria os custos totais por sua alimentação. Paulo poderia se dedicar, mesmo que tivesse às vezes trabalhar um pouco, ele poderia se dedicar com mais tempo ao ministério dele, à pregação do Evangelho. Mas esse casal não apenas hospeda Paulo em sua casa, como eles também abrem o seu lar para a igreja. A igreja na época, irmãos, não era assim, um templo como nós temos hoje, um endereço fixo, onde cada um sai de suas casas e vem. As igrejas se reuniam em casas, por diversos motivos. Um deles, por exemplo, principalmente em Jerusalém, por causa da perseguição. Esses irmãos agora, quando eles mudam mais uma vez de cidade, agora não estão nem em Roma, nem em Corinto, estão em Éfeso, eles abrem sua casa e é a igreja de Éfeso se reúne ali na casa desse casal. E é de lá que Paulo escreve para Timóteo. Nós falamos na mensagem anterior. Quando Paulo está em Éfeso, na casa deles, Paulo escreve para Timóteo. Por isso Paulo menciona este casal em sua carta, em sua parte de despedida ali para o jovem Timóteo. E quando eles voltam para Roma, eles continuam com o mesmo pensamento. Eles abrem a sua casa para a igreja, para servir ao Senhor. Tudo isso porque esse casal ele praticava a hospitalidade. Hospitalidade é amor ao estranho. Amor ao estranho. Né? Isso é hospitalidade. É acolher o estrangeiro. E nesses tempos antigos, a hospitalidade incluía tudo. Atender a necessidade do próprio hóspede. Um dos exemplos mais marcantes é aquele samaritano que passa e vê aquele homem caído, todo ferido, e ele mesmo não levanta para a sua casa, mas ele pratica a hospitalidade, porque ele pega aquele homem ferido, ele traz para o
ele, seu Paulo, leva para uma hospedaria, paga toda a despesa dele, e fala assim, olha, dá volta para pagar tudo, se ele precisar de algo mais. Paulo diz, nós lemos em Romanos 12, de compartilhar a necessidade dos santos, praticar a hospitalidade. Esse casal olha para o apóstolo Paulo e vê a necessidade dele de ser acolhido. Porque Paulo não tinha lugar onde ficar. Suas viagens eram longas. Ele não tinha uma casa própria. Né? Paulo não tinha uma família, vamos dizer assim. Embora tivesse uma irmã, tivesse um sobrinho. Em Hebreus, no capítulo 13, diz assim: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, sem saber, estão praticando a hospitalidade, estão acolhendo a anjos, eles fazendo a referência a acontecimentos do Antigo Testamento. O apóstolo Pedro vai dizer assim: olha, sede mutuamente hospitaleiros e sem murmurar. Água e Priscila, irmãos, são exemplos para nós de um casal piedoso, de um casal hospitaleiro, de um casal que preocupa em atender a necessidade dos demais. E dessa forma o casamento deles funcionava, a família deles estava sendo abençoada, firmada pelo Senhor. Terceira coisa, Priscila e Áquila, eles serviam ao Senhor apoiando os outros. Irmão, qualquer casal, qualquer família que quer servir ao Senhor, ela deve, acima de tudo, amar o Evangelho. Se essa família ama o Evangelho, ama a palavra de Deus, ela pode e deve servir ao Senhor. Na grande maioria das vezes, não vai sair enviado pelo Senhor, né, para os campos, mas vai ser uma família que vai muitas das vezes abrigar, que vai acolher, que vai amar, que vai abraçar alguém que está, ou que foi chamado por Deus para pregar o Evangelho. Por isso é responsabilidade, a igreja tem que amar aqueles que Deus chama para pregar o Evangelho. E aqui nós temos um exemplo de um casal que está fazendo isso. Eles se preocupam. Eles estão fazendo isso com o apóstolo Paulo. Mas a partir do verso 24 surge um outro pregador nessa história. O Novo Testamento registra dois pregadores que foram auxiliados, que foram atendidos, que foram hospedados por este casal, por Áquila e Priscila. Paulo, e a partir do verso 24, Apolo. E sabe onde eles encontram Apolo? Vamos lá no verso 24. Eles estão em Éfeso. E fala que nesse meio tempo, eles encontram um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo. Aí tem as qualidades dele, é homem eloquente, poderoso nas Escrituras, então ele sabia falar, ele sabia convencer, ele era um homem estudado, mas era um homem que ainda faltava algo nele. Esse casal olha para esse pregador e vê que ele ainda precisa de algo mais. Isso só é possível, irmãos, porque esse casal tinha grande zelo, grande paixão pela palavra de Deus. Eles percebem que Apolo tem a mesma paixão, tem o mesmo zelo, mas ainda falta alguma coisa. Tem algo mais que Apolo precisava aprender. E sabe o interessante? Veja o verso 26. Quando fala que Apolo começou a falar nas sinagogas. Olha onde esse casal se aproxima dele. Nas sinagogas. Nosso caso hoje é da igreja, né? Eles ouvem. E esse casal, então, Priscila e Áquila, tomam consigo Apolo. Eles pegam Apolo, levam Apolo para um particular. E creio que provavelmente para a sua casa, né? E lá é que eles vão ensinar. Eles não vão se levantar, peraí, Apolo, você tem que aprender isso aqui em público. Eles levam Apolo para o particular, eles se mostram cuidado. E eles corrigem aquilo que precisa ser corrigido. Eles ensinam aquilo que precisa ser ensinado. Eles mostram amor, preocupação com
com aquele pregador. E não para por aí. Eles incentivam Apolo. O verso 27 fala que Apolo ele queria continuar a sua viagem, ele queria percorrer toda a Acaia. E eles, depois de conversarem com ele, depois de ensinarem a ele, depois de mostrarem para ele, olha, explicarem ainda com mais profundidade a palavra de Deus, eles o encorajam, eles encaminham. Eles não apenas encaminham, eles dão uma carta de recomendação, né? Eles encaminham para os irmãos, olha, vai chegar aí a vocês Apolo, vocês recebam ele bem. Eles não só praticam a hospitalidade, como incentivam outros a fazê-lo. E sabe qual a consequência disso? O apóstolo Paulo, por 3 vezes, vai citar Apolo. A primeira, no primeiro capítulo de Coríntios, ou no 3º capítulo, melhor dizendo, da primeira carta de Coríntios, quando a igreja de Corinto estava dividida. O pior problema de uma igreja é a divisão. Então, quando Paulo escreve, essa igreja tinha um monte de problemas, a igreja de Corinto. Paulo vai tratar primeiro o problema da divisão. Tinha um grupo lá que falava assim: eu sou do apóstolo Paulo, a outro não, eu sou de Pedro. Não, eu sigo o que Apolo fala. Aí o grupo você achando superior, não, eu sou de Jesus. Paulo fala, não pode haver divisão entre nós. E ele diz assim: quem é Apolo? Quem é Paulo? Nós somos servos por meio de quem vocês creram. E isso de acordo com a vontade do Senhor. Essa é a primeira vez que Paulo fala de Apolo. Mais para frente, aí em 1 Coríntios, capítulo 16, Paulo fala assim de Apolo: muito lhe tenho recomendado. E quando Paulo escreve uma carta pessoal para Tito, ele fala também a mesma coisa. Eu estou enviando Apolo para que não me falte coisa alguma. Ou seja, Paulo agora usa aquele homem que foi ensinado, que foi corrigido, que foi incentivado por aquele casal. Aquele casal hospitaleiro, aquele casal frequente, aquele casal que participava da vida da igreja e assim observou e prestou atenção numa necessidade. Irmãos, uma maneira de você servir ao Senhor é fazer discipulado. Tem o evangelismo, tem o discipulado. O discipulado é você ensinar. É mais ou menos assim essa analogia. O evangelista é comparado com o obstetra. Ele vai ajudar a criança a nascer. Mas a criança não pode nascer e ser largada para lá. Ela precisa desenvolver. E aí ela vai precisar de um acompanhamento médico. Qual que é o médico da criança? Pediatra. O discipulado é isso. O discipulado é aquele pediatra que vai acompanhando a criança até ela chegar à próxima fase adulta. Isso é discipulado. E foi isso que Áquila e Priscila fizeram com Apolo. Esse casal é um exemplo de piedade, de cuidado, porque eles ajudavam, porque eles hospedavam, porque eles auxiliavam os pregadores nas suas necessidades. E assim eles estavam sendo servos fiéis na obra, na boa obra missionária. Irmãos, eu quero concluir, quero trazer então aplicações. Os irmãos perceberam que a cidade que falei no início é a cidade de Corinto. A igreja de Corinto era a igreja mais problemática para o apóstolo Paulo. Foram 4 cartas no total, mas Deus preservou 2 para nós. E quando você lê as cartas, você vai ver lá problema de divisão, madrasta, né, tendo caso com Tiago, né, mesmo, várias outras coisas, brigas dentro da igreja. Ou seja, as pessoas estavam daquela cidade, estavam convertindo, mas quando vinham para a igreja, ainda vinham com as suas mazelas. E isso tudo estava afetando a vida da igreja. Mas mesmo assim, Paulo começa as suas 2 cartas agradecendo a Deus pela vida daquela igreja. Por que ele faz isso? Porque essa igreja começou com o trabalho missionário dele e o auxílio desses irmãos, Áquila e Priscila. O início da igreja de Corinto se deu pelo trabalho missionário com o apoio dessa família.
servos do Senhor. É claro que Deus usou outros, mas esses aqui aparecem com mais destaque. Hoje, irmãos, a nossa realidade, a realidade da nossa cidade pode não ser a mesma de Corinto. E graças a Deus por isso. Mas nós continuamos precisando de casais, de famílias como Priscila e Áquila, dispostos a servir a Deus. Servir a Deus com tudo que possuem, por onde Deus nos levar. Seja Roma, seja Corinto, seja Éfeso, Antônio Dias, qualquer região do Brasil ou do mundo. Às vezes Deus manda você para um lugar por causa do trabalho. Mas seja igual Paulo, Priscila e Áquila, eram fazedores de tendas, né? Aqueles missionários, que falam que em muitos países o missionário pode entrar lá como missionário. Então ele entra usando a sua profissão. De repente ele é um médico. Então ele entra como um médico, aí tem autorização para entrar. É claro que ele vai aproveitar a sua profissão para poder evangelizar. Eles são conhecidos assim como fazedores de tenda, exatamente por causa desse casal. E com o apóstolo Paulo aqui. Esse casal, irmão, não mediu em nenhum momento esforços para servir ao Senhor. Eles estavam sempre prontos para auxiliar, seja com seus recursos financeiros, seja com seus ensinamentos, seja com a sua hospitalidade. A casa deles sempre foi um suporte para as viagens missionárias do apóstolo Paulo e de outros. Sempre foi um suporte para a igreja do primeiro século. Eles foram um exemplo de devoção e paixão pela obra missionária. Eles tiveram a alegria de receber na casa deles, dois pregadores importantes, o apóstolo Paulo e Apolo. Nós, irmãos, possamos aprender com esse casal, que a nossa casa possa ter a alegria de acolher homens e mulheres de Deus que estão envolvidos na obra de Deus. Assim é este casal, com o qual nós encerramos essa série. Um casal que servia ao Senhor. Uma família que servia ao Senhor. E juntos. Quero terminar fazendo uma breve revisão. Famílias da Bíblia, qual é a sua? Em qual sua família se encaixa? Pense, principalmente se você acompanhou todas as 6 mensagens. Adão e Eva, sua família é aquela família que precisa ser restaurada pelo Senhor. Noé e a casa dele, que é aquela família que está sendo preservada diante de tantas tempestades. Abraão e Sara, que é aquela família que Deus, no último momento, Deus realizou um grande milagre. Ou você ainda está à espera desse grande milagre? José e Maria, um casal jovem, que afinal de contas, Deus não chama só os mais velhos, né? Deus usa jovens aqui, e aqui nós temos casais jovens aqui nessa noite. Timóteo, sua mãe e sua avó, ou seja, mesmo que todas as pessoas da minha família não sejam crentes, isso não é motivo para que eu não tenha um bom testemunho. Ou Priscila e Áquila. Tem um irmão aqui que eu falei com ele, né? Não vou citar o nome que eu fiquei gravado, eu mandei uma mensagem para ele, olha, está preparando essa mensagem que eu lembrei de você. Ele sabe quem é. Ele sabe quem é. Porque nós vimos aqui, Deus usa todas as famílias para realizar a obra dele. Você e sua família sejam uma delas, para a glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe.